Fala família, sejam muito bem-vindos a mais um Hypecast, mais uma semana, mais um tema, e dessa vez, mais uma vez, tô aqui com meu irmão, meu querido amigo e irmão, Pedrão. E aí, galera, beleza? Mais uma vez aqui, minha terceira participação nesse podcast já, tô muito feliz de poder estar vindo aqui, de receber esses convites e, pô, uma honra enorme E vai continuar recebendo poder estar compartilhando essa mesa com gente tão querida, amigos, então é sempre um privilégio. E hoje a gente também tá com um novo convidado, uma nova cara aqui no nosso podcast. Finalmente conseguimos trazer. Porque Exato, o cara é requisitado demais. Internacional, né? Difícil. Mas a gente tá aqui com o Samuel. Eu sei que vocês esperavam um cantor famoso, um artista, não. Ah, a galera fechando. Ah, não. Não! Quase Mas, gente, isso, quase isso. como é bom estar aqui com vocês. É algo novo, um projeto novo, né? Pelo menos novo pra mim, que acabou de voltar. Mas obrigado por ter me chamado. Eu fico feliz de fazer parte disso. É, isso aí. E é um projeto novo, cara, e é muito legal a gente trazer gente nova aqui pra poder, sabe, conhecer. A gente fala sobre assuntos e também sobre conhecer a história dessas pessoas, é sempre muito edificante. E, pô, já queria começar a conversar, assim, o Samuel, ele tá aqui no Brasil, né, tá passando um tempo aqui no Brasil. Férias longas, inclusive, né? O Summer, cara. O Summer lá é 3 meses, né? Mas vamos contextualizar aqui pra galera entender. A galera não vai Volta em entender. agosto. Vamos contextualizar aqui. O Samuel, ele tava na nossa igreja, ele é da nossa igreja, e há um ano atrás, mano, ele embarcou numa aventura. Né? Ele foi pros Estados Unidos e tá morando lá. E a gente, cara, tá muito ansioso pra conversar com você, pra saber como tá sendo essa experiência, o que te levou a ir pra lá, né? Se você foi iniciativa própria, você teve um chamado de ir pra lá, foi influência de alguém. Sabe, eu queria que você compartilhasse um pouco de como começou essa jornada e como tá sendo, né? Sua perspectiva vivendo fora, o que você tá fazendo lá pra galera entender. Conta aí. Cara, eu tô morando em Dallas. Eu tô no CFNI, é um seminário de teologia lá em Dallas, né? Christ for the Nations, o Instituto Cristo para as Nações. Mas esse sonho, tipo, não começou só com o CFNI. Na verdade, desde pequeno, isso é algo que Deus colocou no meu coração. Eu sempre tive vontade de ir para os Estados Unidos, sabe? Desde pequeno. Eu lembro que, tipo, eu contava pra minha mãe, eu bem pequenininha, a gente não tinha uma boa condição na época. E parecia algo muito fora da realidade, sabe? Algo impossível. Então, eu falava, mãe, eu quero ir para os Estados Unidos, vou ir morar lá, quero estudar lá e tal. E ela, na minha frente, ela me conta isso hoje em dia, que na minha frente, ela falava, filha, é isso, continua orando, pede pra Deus, tal, ele vai fazer. Mas quando ela virava as costas, ela ia pro quarto e ela questionava Deus. E falava, de onde veio essa ideia, sabe? E eu lembro que até pessoas da igreja, meu pai já contou, que as pessoas da igreja chegavam lá no meu pai e falavam, Walter, Eliane, você tem que tirar esse sonho da cabeça do Samuel, porque é algo impossível, sabe? Então a gente vê que talvez por alguma frustração na vida daquelas pessoas, talvez por elas não conseguirem nem mesmo se enxergar vivendo aquilo, elas tiravam sonhos que outras pessoas estavam vivendo. E o tempo foi passando, muita coisa foi acontecendo, e surgiu essa oportunidade de ir lá pro CFNI. Eu não queria ser pastor no começo da minha vida, assim. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo assim, não. Eu queria ser médico, cara. Médico. Queria empreender, assim. É algo que eu tenho até vontade hoje de empreender em algumas coisas. Mas tudo começou quando eu me vi sendo filho de um pastor, sabe? Que, meu pai... Cara, você sabe como é a vida de pastor. Você já tá muito presente nisso. Então, a vida do pastoreio é um sacrifício muito grande. O meu pai, ele muitas vezes estava muito fora de casa, cuidando de outras pessoas. E hoje eu tenho a maturidade, a gente tem a maturidade de olhar para isso e entender. Mas uma criança de 10 anos, você não entende isso, sabe? Então, a pergunta que eu até fazia pra minha mãe é, mãe, por que meu pai tá cuidando mais de outras pessoas lá fora? Eu sentia isso, né? Não que isso era verdade, mas mãe, por que meu pai tá mais fora do que dentro de casa? Por que eu vejo meu pai sempre no casamento de uma pessoa, vejo no funeral de alguém, vejo em várias coisas, vários trabalhos, requisitos que o pastoreio tem, mas ele não tá tão dentro de casa o tempo inteiro como você. E isso fez eu ter uma barreira contra o pastoreio, sabe? Então,
eu, cara, detestava essa ideia de eu ser De pastor. ser pastor. Aham. Não o pastor, mas de eu ser pastor. Eu falava, não, isso não é pra mim, eu não quero viver isso, eu não vou viver isso. E eu lembro que quando as pessoas me perguntavam, todo mundo aí que é filho de pastor sabe, mas quando as pessoas perguntavam se, você vai ser filho de pastor e tal, eu ficava revoltado, porque o filho de pastor normalmente tem essa cobrança, né? Já que ele é filho do pastor, O herdeiro ele tem do que chamado. se tornar o Uhum. pastor, sabe? E não é necessariamente isso. Eu vejo pastoreio muito como um chamado, e existe filhos que talvez não foram chamados para a mesma vocação do que o pai, sabe? Para o mesmo chamado, foram chamados para algo diferente. Enfim, era algo que Deus não tinha falado no meu coração, de que eu não seria um pastor. Mas mesmo se ele falasse que eu seria, eu ia recusar. Aham. Eu não queria ser pastor de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum, de jeito nenhum. de jeito Acho que nenhum. nenhum filho de pastor quer ser pastor. Eu acho que Entendeu? eu nunca vi Eu filho também de pastor nunca falar, vi não, isso. quero seguir os passos do meu pai. E tipo assim, pelo menos filhos quando eles estão muito novos, sabe? Sim. Sim. Porque a gente não... Quando a gente tá muito novo, a gente não entende muito o que é a honra do pastoreio, o que é ser o pastoreio, o que é servir ali Deus e você sacrificar o tempo que você poderia estar com sua família, o tempo que você poderia estar com amigos, pra estar cuidando de outras pessoas, sabe? Tem uma pregação que eu fiz que eu falo que Deus, ele nos cura para que nós sejamos cura para as outras pessoas. Sim. Então, em áreas que nós fomos machucados, eu creio que nessa área nós vamos ser curas na vida de outras pessoas. Eu não queria ser pastor, enfim, eu tava falando. E aí, eu lembro que um dia, e eu sempre falei na cabeça da minha mãe, não vou ser pastor, vou fazer medicina. E ela pagou umas escolas cara pra caramba lá pra poder estudar e passar no vestibular e ser médico e tal, e aprender bastante. Tive uma educação muito boa. Mas eu lembro que um dia eu cheguei e eu tive um encontro com Deus. Era algo mais no secreto, sabe? Comigo e com Jesus. Não foi num culto, assim, específico. Eu vivia dentro de cultos, assim, com meu pai, mas foi algo no secreto. Deus me chamou para poder viver aquilo. E eu cheguei na minha mãe. Um dia eu lembro que a gente estava lá na cozinha, tinha uma bancada lá, nossa casa antiga. Isso foi aqui em Uberlândia. Aqui em Uberlândia. Uhum. Tinha uma bancada lá. Eu lembro que eu sentei em cima da bancada. E eu conversando com minha mãe. Falei, mãe, eu tenho que te contar uma coisa. Eu quero ser pastor. Eu não quero fazer medicina e tal. E, tipo, a reação que pelo menos eu esperava da minha mãe... Aê, filho, parabéns, você vai seguir os passos da mamãe e tal. Não foi isso. Ela ficou em choque total. Meio brava, meio triste. Vários sentimentos, assim, sabe, na hora. Por quê? Porque o pastoreio, muitas vezes, era um peso pra mim, sabe, como filho. Às vezes, por ela, como esposa. Era uma dificuldade. E... eu acredito que quando a caminhada cristã, cara, quando ela é um peso, você não vai conseguir permanecer nela, viver aquilo ali por muito tempo, sabe? Tem que se tornar um prazer. E chega um momento na sua caminhada com Cristo que o sacrifício se torna prazeroso, entende? Então, muitas vezes, é difícil você renunciar. Mas chega em um momento que você renuncia com felicidade, com alegria, sabe? Sim. Com prazer. E era muito aquela fase que eu tava vivendo. Eu lembro que minha mãe foi falar com meu pai. E aí, meu pai ele é um cara bem sério. Mas ele... É muito difícil entender as reações dele. Mas tudo bem. Meu pai é um cara bem sério, mas eu vi muita felicidade nele naquele dia que eu fui conversar com ele, sabe? E, bom, o tempo foi passando. Aí eu comecei a me preparar para aquilo, estudar mais. E ele falou desse seminário, o Cefenai. Peraí, quantos anos você tinha quando você tomou essa decisão? Cara, eu acho que eu tava com uns 14 anos. Nossa. Por aí. Não, eu acho... Quer dizer, pelo menos eu acho que isso é muito Por aí. novo em relação a os filhos de pastor, né? Geralmente eles... Quem realmente quer se tornar pastor, geralmente se torna um pouco mais tarde, ou realmente tem essa vontade, ou percebe essa vocação um pouco mais tarde. Acho que 13 anos é uma idade bem nova, tipo, ele era bem jovem. Era uns normalmente 14, nessa 15, eu não lembro. Os filhos de pastor que eu conheço que aceitaram o chamado, eles já tinham, tipo, 20 anos. Exato. Mas eu vejo que foi muito... Lembra a Dmitria? Eu lembro que ela falou que Deus estava acelerando muitas coisas na minha vida. Quando ela foi liberar uma palavra sobre mim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas no Malawi, a tia Jo falou a mesma coisa pra mim. Ela falou, eu vejo em você Deus acelerando muitas coisas. Então até essa decisão muito novo ali,
de aceitar esse chamado, aceitar essa vocação, foi, eu acho que Deus acelerando algo no meu coração, sabe? Eu não acredito que eu aceitei por mim mesmo. Eu, por mim mesmo, queria fazer qualquer outra coisa sem ser o pastoreio, mas o Espírito, naquele momento, mas o Espírito Santo, ele trabalhou em mim e ele me convenceu e eu comecei a enxergar o pastoreio com os outros olhos, Sim. sabe? De entender o quão prazeroso é aquilo. O quão maravilhoso é você poder viver uma vida e gastar a sua vida em prol dos outros, do reino. Isso é cristianismo, sabe? Se você não olha o pastoreio com essa ótica, o pastoreio não é nem um pouco atraente. Sim, com certeza. É uma profissão que você encontra várias outras profissões que te remuneram muito melhor. Sim. Você tem que cuidar de gente, resolver muito problema. Né, igual você falou, seu pai sempre estava fora de casa, sempre na igreja, sempre num culto. Então acaba que você também tem que abrir muito tempo do seu momento com a família. Então, cara, aos olhos assim de uma pessoa normal, ou talvez de uma criança, não é nada atraente esse cargo do pastoreio. Por isso que a gente precisa olhar isso com os olhos espirituais. Ainda mais uma criança que durante toda... Você cresceu ouvindo que você vai ser pastor. Sim. E você fica vendo o peso do uma seu cobrança, pai. né? Você fala, nossa... Não é como uma criança que vê um pai, por exemplo, que é um empresário super bem-sucedido, ou tem uma profissão que destaca o pai, a criança fala, nossa, meu sonho é ser igual ao meu pai. Talvez a criança só enxerga esse peso da profissão, e o peso que é colocado sobre ela quando ela é muito nova, e acaba, que nem você falou, acaba criando alguns traumas da visão do pastoreio. Até, cara, nem só dentro de casa, mas também fora de casa. O pastoreio hoje, nem só o pastoreio, mas vamos até para os católicos, os padres, por exemplo. Não importa em que meio religioso ali você está trabalhando, os comentários dos adolescentes era chamando meu pai de ladrão, e sem nem conhecer meu pai, sabe? Sem nem saber quem ele era, mas por ele ser pastor, ele estava roubando, sabe? Ele entrou por ser padre, tá roubando, essas Sim. coisas. E então você vai criando até um medo do julgamento, um medo ali da crítica, sabe? E você fala, cara, eu acho que é muito mais fácil eu seguir ali um caminho, eu vou conseguir um bom emprego, Padrão. vou ganhar bem, entendeu? O padrão. Você faz uma faculdade boa, consegue um emprego bom, se aposenta naquilo e é isso, é uma vida sem julgamento, sabe? Sim. Então parece mais fácil aos olhos dos outros. Porque os outros não vão te criticar tanto quanto você é criticado aqui no pastoreio, entende? Então era uma forma de fuga. Mas... Enfim, depois fui pro Cefenai. E já faz um ano que eu tô lá. Acabei de terminar o primeiro ano do Cefenai. E em agosto eu vou voltar para começar o segundo ano do seminário. O Cefenai foi porque o teu pai... Eu lembro que a gente foi, inclusive a gente foi pros Estados Unidos junto uma vez. A gente passou pelo Cefenai a primeira vez. A gente também não conhecia. E eu lembro que nessa época você já... Eu não sei se você já estava interessado. Já era a ideia, era ir pro Cefenai. Ah, tá. Era. Que faz um tempinho já. Aí... Logo depois disso, eu lembro que aí começou a tudo se alinhar e não demorou muito tempo, você foi pra lá. Já foi pra estudar. Antes de você ir pro Cefenai, eu lembro que não foi um processo tão simples de se fazer, porque realmente também é uma universidade concorrida, digamos assim. Sim, sim. Como que foi esse processo de ir pro Cefenai? Então, o Cefenai, ele é mais conhecido, por incrível que pareça, ele é mais conhecido, eu acho que fora dos Estados Unidos do que dentro. Então, no Brasil é muito conhecido o Cefenai, porque teve muitos nomes, assim, de pessoas famosas que foram pra lá. Sim. O André Valadão foi pra lá, a Ana Paula Valadão foi pra lá. Eu sei que a filha do Luciano Subirá, eu acho que foi pra lá também. A Jay Laura, Reis, que tá estudando lá, uma amiga minha de lá. O Isaac Valadão, o Méteo Morales, a Valesca Morales. Muitas pessoas conhecidas foram pra lá. Sim. O que acabou divulgando bastante o nome do Cefenai para os latinos, hispanos, que eu digo, e também para os brasileiros. Mas eu conheci muito por causa disso. Mas o processo até que não é tão difícil. O processo que é mais difícil, assim, é realmente por ser uma faculdade de fora do país. Então tem toda uma burocracia no Brasil, né? Pô, você tem que ir lá, você tem que tirar o visto, e aí tem um processo, você não sabe se vai ser aprovado ou não. Então é muito aquela tensão. Mas o Cefenai em si, ele é muito receptivo com os alunos, sabe? Não é um desafio tão grande você entrar no Cefenai. Fora que o valor do Cefenai não é algo tão absurdo quando se comparado com outras faculdades. Por exemplo, a DBU. Você estudou lá, né? Um tempo lá na DBU. Sim. A DBU lá é a Dallas Baptist University, né? Ela é uma faculdade muito conhecida lá no meio e, pô, é muito caro você fazer teologia ou algo do tipo lá. Muito caro. Então, o Cefenai, eu acredito que ele entendeu muito a missão pelo que ele foi chamado. É de treinar jovens de diferentes nações
para mandar esses jovens de novo para suas nações ou para outras nações para espalhar o nome de Cristo, Sim. sabe? Então, muito aquela de ide e pregar o evangelho, ter discípulos em outras nações, sabe? O chamado, a grande comissão. Então, o CFNI tem muito isso como proposta. Então, se você que está aí, talvez, queira estudar no CFNI, não é um processo tão desafiador quanto parece, sabe? O CFNI, ele te ajuda muito, ele te dá uma ótima assistência. As pessoas que você conversa lá são alunos que trabalham lá dentro do CFNI. Então, eles entendem muito sobre o processo. Eles vão entender o que você está passando e vão te ajudar, sabe? Não é difícil, assim. Então, eu também, né, igual você falou, eu também já estudei fora e tal. E esse processo de ser admitido na faculdade ou ali no curso que você for fazer no exterior não é tão difícil. Mas eu vejo que existem alguns desafios na vivência lá fora, né? Sim. E eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso, porque o Mato também já morou fora. E talvez você que está assistindo tenha vontade de, sei lá, fazer um curso fora do país, ou ir para o CFNI, ou para algum outro curso ministerial nos Estados Unidos, que existem algumas opções por lá. E eu queria que a gente pudesse falar, todo mundo aqui já teve essa experiência, quais são as dificuldades, né, de viver fora. Não, são 3 experiências totalmente diferentes, né? São diferentes. Porque o Samuel tá fazendo faculdade lá, praticamente. É uma faculdade. É um bacharelado. Sim. E no total são 3 anos. 3 anos e para você conseguir o bacharel, né? E depois tem uma pós-graduação que talvez eu ia fazer lá. Não no CFNI, talvez na DBU. Então, pelo menos 3 anos. Em Dallas. Meu irmão ficou em Dallas também, foram 2 meses. 3 meses. 3 meses, aí foi o curso de inglês. Sim, eu só fiz inglês lá. E o meu eu fiquei 6 meses, só que fiquei no Canadá e fiz o 2º ano do médio lá. Então foi totalmente. Cara, eu tenho até uma pergunta pra você, parada. tipo, nem é negócio de podcast, sempre tive essa dúvida. Como você desenvolveu tão bem, tipo, o seu inglês ali na DBU? Porque foi pouco tempo, cara, 3 meses. Pois é, então, mano, cara, sempre que me pergunto, porque assim, eu de certa forma, eu trabalho ministerialmente com inglês, né? Então, sim, eu trabalho como tradutor na igreja, eu tenho um pequeno grupo ali em inglês também, então as pessoas geralmente têm essa dúvida. E perguntam, Pedro, qual que é a melhor forma de eu aprender inglês? Eu quero, talvez, ser um missionário, eu quero ir pra fora, sabe? Eu preciso aprender inglês. E, cara, a sugestão que eu dou pra todo mundo, eu sei que não é a mais acessível, mas é você, né, tá imerso ali numa cultura onde as pessoas falam essa língua. Pra mim foi muito natural ali, eu tava todo dia, eu tentava ao máximo não conversar com as pessoas em português e realmente tá imerso na língua inglesa, sabe? E 3 meses, 2 meses e meio ali foram suficientes pra melhorar o meu inglês ali, mano. Mas se você tá focado em não falar português, é um tempo bom. Apesar que o meu, quando eu fui pro Canadá, eu já fiquei em casa de família, não era tipo ficar em universidade. Então, eu fiquei mas numa família... era brasileiros? Não, mano, a minha era uma bagunça. Porque eu fui pra uma cidade chamada Abbotsford, que ficava 1 hora de Vancouver. E, mano, era uma cidade minúscula. Eu morava com uma família colombiana e eu tinha um irmão chinês. Como assim? Irmão, filho dos Um colombianos? irmão, não, tipo um host, sabe? Outra pessoa, tipo, igual você. outro intercambista Entendi. que era chinês. Então ficava, tipo, eu, um chinês e a família colombiana. Caraca. E Canadá é só estrangeiro. Então, tipo, tinha uma galera da África, de todo lugar da África. Tinha uma galera, tinha muito indiano. Massa. Indiano então, também tem um monte. Acabava que você ouvia todos os sotaques em inglês possíveis do planeta Terra num lugar só. Sim. Mas foi muito bom. Durante esse tempo foi muito legal. Legal. Então, cara, e assim, eu acho que esse tempo foi bom pra todo mundo. Pra você também, com certeza, tá sendo muito bom pra aprender inglês, né? Sim, que você demais. tá imerso ali. E eu fui pra fazer aula, não fui com o mesmo objetivo que você, de estudar o ministério e, enfim, começar uma vida ali ministerial. Você foi pro inglês mesmo. Exato, eu fui pro inglês, então talvez seja por isso que eu tenha desenvolvido um pouco mais rápido, mas eu acho que é muito legal, sabe? A gente poder compartilhar essas experiências do que a gente viveu. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai assistir a gente que quer viver isso, né? Isso, de certa forma, é o sonho de muita gente que é mais jovem. A gente teve esse privilégio, eu reconheço isso. E, cara, ainda mais E acho que é muito legal a gente poder falar sobre isso, de ir pra fora, não só aprender inglês, mas de começar uma vida ministerial fora do país, né? Antes a gente vai cair nisso daí. Mas eu queria saber, Samuca, da sua parte. Porque a gente já conversou sobre isso. Existia um Samuel antes de ir pra fora e existe um Samuel hoje, 1 ano após viver sozinho em um outro país, enfim. O que você acha que mais mudou? O que você acha que mais muda? Vamos falar pra galera, por exemplo, que tá afim de
talvez ali com seus 18 anos. O que mais te estica uma viagem como essa? Cara, tipo assim, por ser um seminário, é claro que você aprende muita teologia. Sim. Mas eu nem vou falar sobre teologia. Eu acho que o que mais muda você é a sua maturidade. Sua cosmovisão, sua visão de mundo, sabe? Tudo isso muda. É um lugar que você tá imerso ali, como ele falou, numa cultura diferente. O CFNAI tem pessoas de todos os lugares, assim, do mundo, sabe? Então, por incrível que pareça, o pessoal que eu mais convivo, assim, não são americanos. São mais latinos. Tipo, o pessoal da Guatemala, tem brasileiros também. Mas da Guatemala, Porto Rico, Colômbia e tal. Então, por você estar ali em um lugar que, pô, querendo ou não, 18 anos, você se mudar para um outro país para viver uma vida lá sua tal, e você sai daquela casa dos seus pais, é algo até que muito recente. Hoje em dia as pessoas não saem da casa dos pais com 18 anos. O brasileiro, no geral, sai tarde. Então, tipo, quando você chega e você sai e você tem essa mudança drástica, isso te obriga a amadurecer mais rápido, sabe? Então, no CFNAI, por exemplo, esse ano, eu não sei como vai ser agora no próximo ano, a gente tá tentando acertar ainda as pessoas que vão morar juntos, mas no primeiro ano, morou 6 pessoas no quarto. Era eu, o Isaac Valadão, o Matthew Morales. No primeiro semestre era um amigo meu do México chamado Rafa, Gustavo e Daniel, que os dois são de Londres. E aí agora no segundo semestre, o Rafa saiu e entrou um youtuber lá do México. Ele chama Alex Garza. E aí a gente começou a morar junto. Cara, é um grupo de pessoas que nunca morou sozinho, sabe? E que vai ali pra um lugar pra morar com pessoas que não conhece, entendeu? Imagina a bagunça. É uma bagunça, Ninguém cara. sabe. Não, é tipo assim... perguntar como é que faz. Então, tipo assim, imagina um acampamento, sabe, ali de jovens. É aquilo lá o dia inteiro, todos os dias. Sim. Você vai pra aula, você sai da aula, você vai uma resenha ali com o pessoal, você conversa com o pessoal, você, querendo ou não, briga com algumas pessoas, você discute com algumas pessoas, e isso faz parte da convivência. Só que você aprende como é viver com pessoas diferentes, conviver com pessoas diferentes. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho muita personalidade do meu pai. Eu sou um cara muito... Às vezes, sou muito na minha. Eu gosto, tipo, algo até com um livro. Eu gosto muito de ler um livro e de ficar ali sozinho lendo o livro. Então, era pra mim um desafio muito grande estar junto com pessoas. E querendo ou não, no pastoreio, cara, não tem como você evitar isso. A sua vida é estar ali junto com pessoas, é estar em comunidade, sabe? Então, eu vejo que o CFNAI também transformou muito isso em mim. Antes do CFNAI, era uma pessoa que... Eu não animava muito sair com o pessoal, assim, dos jovens da igreja e tal. Não porque... Não por algum motivo assim, mas... Porque era a minha personalidade. Era um desafio pra mim estar com outras pessoas ali, conviver com outras pessoas, sabe? Eu sou um cara muito na minha. E meu pai, ele é um cara muito parecido comigo nessa área. Então, pra ele também é um desafio. Ele já falou muitas vezes que ele é tímido, ele tem, tipo, dificuldade de falar em público e tal. E foi algo que Deus desenvolveu nele. Eu vejo esse tempo no CFNAI como Deus desenvolvendo eu pra essa área. Ao contrário dele, falar em público, assim, na questão de oratória, nunca foi uma dificuldade tão grande quanto era para o meu pai. Pelo jeito que meu pai fala, cara, ele conta umas histórias que ele ia pregar e ele contou uma história, ele namorava minha mãe na época, e, cara, namorar... Não, você, tipo, pensa como a pessoa tem que ser ruim pra pregar. Pra namorada não querer ir. Cara, o namoro é o momento mais apaixonante. É quando você tá apaixonado pela pessoa. E a namorada não quis ver o meu pai. Então, o jeito que ele conta, parece que era um desafio muito grande. Eu, particularmente, não tive um desafio tão grande com a pregação em si. O meu desafio era outro. Era pessoas. Conviver com pessoas. Era o descer ali do púlpito, sabe? Pra mim era até fácil subir ali e pregar. Agora, o que fazer depois era o difícil. Sim. E, cara, pastoreio, as pessoas... Que é a grande parte do ministério, no caso. As pessoas acham que pastoreio, tipo, é só pregação. Cara, pregação é 1/10 do que você faz no pastoreio. Sim. O que você mais faz é estar com pessoas, é atender pessoas, é conversar com pessoas, ajudar pessoas. Então, você precisa saber desenvolver isso. Então, eu vejo como, de novo, Deus acelerando coisas na minha vida pra eu aprender a desenvolver isso, sabe? Sim. Muito isso. Bacana. E, realmente, quando se fala principalmente de ministério do pastoreio, você tá seguindo por um caminho que é quase o sonho de muita gente, né, cara? E poder ter acesso a um CFNAI, poder estar indo para outro país. O inglês, como a gente fala, não simplesmente para quem quer fazer missões, mas eu acho que hoje em dia ele é essencial para tudo que você for fazer. E no inglês, melhorou muito? Demais. Porque aqui a gente não fala, né? Não tem então, como você não melhorar, né? Tipo, é muito tempo lá. Na verdade tem como, cara.
tem pessoas lá, brasileiros, que não desenvolvem muito, porque tem muito brasileiro no CFNAI. Então a pessoa, tipo assim, só sabe o básico. Chega no McDonald's e fala, can I have a Big Mac? Tá ligado? Decorou a frase. Essa frase, sabe? Me dá um Big Mac. Sim. É só isso que eles sabem. Sim, então, sabe o básico, mas não desenvolve. Então, é um desafio, mas graças a Deus é algo que eu consegui desenvolver bem. Eu tô bem melhor. O que eu perguntei do Pedro é porque ele desenvolveu muito mais rápido do que eu. Cara, o inglês dele é muito melhor do que o meu. Ele fala muito bem. Ele sabe traduzir muito bem e a gente vê um dom nele nisso. Mas foi algo muito bom. Deus desenvolveu muito... Deus me deu muita facilidade pra desenvolver isso, sabe? Nesse tempo. Legal. Foi algo até que fácil. E mesmo você estando cercado de brasileiros. Né? Sim, porque como a gente falou, o ideal é você falar inglês e pronto. Agora, se você tá rodeado de brasileiros, ou até mesmo de hispanos, por exemplo, o inglês ele não vira um foco 100% do tempo. Sim. Eu lembro que era uma preocupação sua antes de você ir. Que você fala, mano, acho que você queria começar uma aula lá também. Eu não sei se você começou essa aula. De inglês? É. O CFNAI, ele dá. Dá? Você, tipo, tem níveis de inglês ali numa prova. E aí, quando você é internacional e você não tem um diploma que é o TOEFL, você precisa fazer essa prova. Se você tem um diploma comprovando que você é fluente e tal, até pelo Duolingo, eu sei que tem um diploma que você pode conseguir pelo Duolingo, você pula essa etapa. Como eu não tinha, eu tinha um TOEFL, mas ainda não era no nível para você poder pular as aulas. Eu fui lá, fiz o nível lá, nivelamento, sei lá, do meu inglês. Eu fiquei no nível 3, que é até 4. E aí foi um semestre pro nível 3, um semestre pro nível 4. E aí depois matei o inglês. Então agora no próximo ano não tenho mais aula. Foi só durante esse primeiro ano. Da hora. Legal. Mas eu vou te falar que você aprende mais fora das aulas do que dentro da aula. Sim, Cara, na aula é tipo assim... Vamos pegar as aulas de português. Gramática, que você tem. né? Gramática, entendeu? Você vai aprender ali concordância ali, verbal, verbo to be, sei lá, passado e presente, pretérito ali perfeito e tal. Só que não é algo que você vai usar tão desse jeito. Mas é igual ao português, cara. Você, por exemplo, a gente chega em Nova York, fala em inglês com a galera, em qualquer restaurante. Mano, você não entende o que os caras falam. Porque é muita gíria, existe todo Flórida, um sotaque. cara, nossa, tem um povo na Flórida que não dá pra entender. Eles falam de um jeito assim absurdo. Parece falando chinês, tá ligado? Aí você estuda, você tem, tipo, a parte mais culta do inglês, você entende, mas ninguém fala daquele jeito. Então, sim, entendeu? É muito sotaque. Então cara, você aprende com convivência. Exato, e é por isso que eu falei. Cara, eu conheço pessoas que fazem, tipo, escolas no Brasil. Você sabe essas escolas famosas no Brasil? Não vou citar nomes, não sei se pode. Mas, melhor não. Mas, tipo, caras fazem, assim, 5, 6 anos de escola e, cara, não evolui nada, tá ligado? E eu falo, talvez você poderia investir um pouco dessa grana e morar fora por um tempo. Mas foi o que eu fiz. Eu não lembro quanto tempo eu fiz, mas eu fiz muito tempo de escola de inglês. E não evoluí metade do que em 6 meses eu evoluí no intercâmbio. Então, essa é sempre a minha sugestão pra galera. Eu acho que essa é a melhor forma de você evoluir no inglês e de você pegar rápido qualquer língua, não só inglês. Mas... Querendo ou não, tipo, é algo muito caro, né? Tá fora da realidade de muitas pessoas hoje, da maioria das pessoas do Brasil. Ainda mais o nível que o Brasil tá indo, né? Com a política e governo, enfim. Mas eu acredito que, tipo, tem como você evoluir, por exemplo, o inglês que eu sabia antes de ir, e era um inglês até que bom, eu lembro que a gente viajou para Dallas, eu conseguia conversar tranquilo com as pessoas, me virar. O negócio que era mais difícil era manter uma conversa. Então eu tava com um americano ali na minha frente, eu lembro aquela amiga sua lá, aquela loirinha que a gente encontrou lá, qual que é o nome dela? Era Riley. Riley, eu lembro que para conversar com ela era muito difícil. Porque ela não sabia nada de português, então eu tinha que conversar 100% em inglês. Então você vai, tipo assim, até uns 5 minutos de conversa. Passou disso, é um desafio, sabe? Então isso você desenvolve com convivência. Mas para você conseguir o básico, que talvez é o que você precise, é o que os meus pais estão tentando desenvolver, você consegue com leitura. Igual, uma coisa que me ajudou muito foi ler livros em inglês. Nárnia, que eu peguei para ler o primeiro livro, li em inglês, foi muito bom. E filmes. E hoje você tem acesso a aquelas chamadas de vídeos com próprios americanos, enfim. Cara, o Duolingo, a gente às vezes, tipo... Nossa, nem sei se podia estar falando a marca, mas falei aqui também. Fala, pode ir. Mas o Duolingo, ele é tipo uma plataforma que às vezes a gente fala, eu não vou aprender nada no Duolingo. Um amigo meu lá do meu quarto, Matthew, ele aprendeu... Cara, o português dele é perfeito. Perfeito. Eu espero um dia poder trazer ele aqui pra conversar. Ele fala fluente, você consegue, tipo, perceber um sotaque
quando ele fala de um hispano, mas ele fala 100% fluente. Ele aprendeu com o Duolingo. Ele, tipo, nunca veio no Brasil uma vez, na Dunamis Farm, sabe? Ele foi lá, ficou um tempo lá, mas, pô, era 2 semanas ali, as pessoas que estavam em volta dele falavam inglês, então ele não viveu o Brasil, sabe? E ele conseguiu aprender. Sim. E ainda o português, que é uma língua muito difícil. O inglês, ele é muito mais fácil do que o português, muito sabe? Muito mais fácil. Muito. Então, você consegue aprender com meios talvez mais baratos do que uma imersão ali nos Estados Unidos, se você não consegue, sabe? Sim. A gente reconhece também que é um privilégio. Nós tivemos esse privilégio. Com certeza. E não é todo mundo que tem acesso a esse privilégio. Sim. Mas, enfim, é uma oportunidade muito bacana. Continuando agora na questão ministerial, vai acontecer o CFNI, mais 2 anos de CFNI, e depois existe aquela... É pós que você falou? É tipo uma pós? Se eu quiser fazer. Eu tava pensando, por enquanto, em fazer em filosofia da religião. Que é uma área da filosofia voltada mais ao cristianismo, sabe? A religião em si. Na própria GBU. Legal. Talvez. E completando esse ciclo agora, vamos dizer mais 3 anos ali, qual que é o plano? Porque, por exemplo, eu sei que você já está escrevendo livros, eu sei que você, por exemplo, teve a missão do Malawi, que foi a primeira vez que você foi para uma missão. Sim. Se eu não me engano, o CFNI também vai... Pelo CFNI você vai ter que fazer alguma missão também, não vai? Você pode fazer. Era nesse período aqui que eu tô aqui no Brasil, que é o Summer. Você tem um negócio que é o verão, né? Você tem tipo, créditos de verão. Sim. Summer Credits, que aí você, tipo, pode ir para outras nações através do CFNI. Tem amigo meu que foi pra Libéria, por exemplo. Tem amigo meu que foi até pro Japão, ali com o CFNI. Legal. Então, você tem muitas missões, Colômbia, enfim. E todo ano muda os países. Você faz junto com o CFNI para você conseguir esses créditos de verão. Durante os 3 anos que você vai estar lá, você só precisa fazer uma vez esse crédito de verão obrigatório. O resto é opcional. E você, tipo, se você for fazer os 3 anos como eu, e eu coloquei para fazer os 3 anos, eu passei para fazer no 2º ano os créditos de verão. Então, agora no Summer, eu não preciso me preocupar com o CFNI assim, sabe? Eu vou fazer isso ano que vem, que aí talvez eu faria o IFN, que eles têm lá, que é o de jovens, sabe? Sim. Então, é um acampamento de jovens que você fica lá, uma loucura, tem uns amigos meus lá. Ou você pode fazer as viagens com o CFNI, ou existem outros métodos lá para você conseguir esses créditos de verão. Mas o CFNI dá essa porta, mas eu, particularmente, por uma escolha pessoal, quis fazer com a Imagine. Porque eu vejo que foi muito um sonho dos meus pais, sabe? Um sonho meu. Era uma oração nossa de muito tempo, sabe? E que Deus estava realizando. E eu não queria perder. Então eu fiz com a igreja. Mas você pode fazer com o CFNI. A do Paquistão, vamos lá. Porque a primeira foi do Paquistão. Sim. Só que a do Paquistão existia 1 milhão de complicações a mais do que a do Malawi, né? Mas o fato de você não ter ido foi porque você também estava em aula. Foi só do não tinha CFNI. como você ir. Sim. E a do Malawi encaixou certinho pra você... A do Paquistão, eu queria muito ir, mas foi por causa do CFNI mesmo. Eu lembro, cara, minha mãe, ela também tem umas conversas bem doidas. Ela chegava em mim e falava assim, não, filho, vai que acontece alguma coisa comigo, com seu pai, tem você aí. Moça? Não fala isso pra mim não, ué. Vai me deixar aqui com 2 crianças ali pra eu cuidar? É uma igreja. Tanto de dívida, cara. Não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Mas aí deu tudo certo, graças a Deus. Mas a próxima do Paquistão, se encaixar ali com a agenda lá do CFNI... Vai ter muita oportunidade. Eu quero ir. Além das novas, né? Tipo Ribeirinhos, enfim, tem muita oportunidade. E... Vamos lá, acho que agora a gente já pode começar a cair para dentro do Malawi. Você queria fazer essa missão, a do Paquistão não deu certo de você ir, principalmente por conta das aulas, de você estar lá nos Estados Unidos. A do Malawi foi tranquilo de você se encaixar para ir ou teve uma certa burocracia? Porque tem uma galera que eu sei que teve alguma certa dificuldade para ir. Sim, eu lembro que tem que tirar um visto para poder ir pro Malawi. Na África do Sul, acho que não precisou, mas pro Malawi precisava. E eu não consegui tirar esse visto. E eu tive que tirar lá na hora. E aí... teve algumas pessoas que teve que tirar lá na hora, né? Não, uma galera. Algumas pessoas é pouco. Mas foi não era todo mundo. Mais jovem? Era pra ser, eu achei que era. Mas tinha, tipo assim, umas 15 pessoas, sei lá, 10 pessoas, que tiveram que tirar na hora. E aí a maioria lá não falava inglês, do pessoal que teve que tirar. E eu vejo até isso daí, algo que foi muito importante no meu inglês ali na hora. As pessoas não falavam, mas por eu falar, eu conversei ali com o policial ali na hora e tal.
E eu falei com ele, falei, a gente veio aqui tirar o visto, tal, e não sei o quê, e teve umas complicações. O Malawi é um país, cara, muito, muito pobre. É o 4º país mais pobre do mundo. Então, imagina, se aqui no Brasil já tem muita burocracia, já tem muita dificuldade em muitas coisas, imagina no Malawi, que não tem uma organização assim, sabe? É organização zero lá, é absurdo. Pra você tirar um visto, era um papelzinho que eles imprimiam na hora, você colocava seu nome, o seu país e só, basicamente. Assinava, dava lá pra eles e tal, e o policial tinha que olhar pra sua cara e ver se ele ia aprovar ou não. Não tem uma organização. É isso, entendeu? É de boa, mas você tá dependendo ali do cara olhar pra sua cara e gostar de você ou não. Depois, entendeu? Entendi. Então é difícil, mas deu certo. Deu tudo certo, deu tudo certo. Aí você teve que usar o inglês nessa... Sim, aí ele te falar 100% Não, inglês. isso que é legal, porque, cara, se você pensa em ser missionário, você precisa aprender inglês, Precisa se preparar. Isso é, tipo, uma necessidade, porque você consegue falar inglês até no Malawi, mano. Em qualquer lugar do mundo que você for, fala inglês. Você consegue se virar com inglês. Então... Igual, no Malawi não falava no país, mas no aeroporto falava, com os policiais. Então você vai conseguir se virar. Sim. E é muito mais fácil você... O inglês, a gente fala do inglês, e realmente é o inglês, não é qualquer língua, porque por mais que, por exemplo, no Malawi, que talvez seja uma das nações que menos tenha pessoas que falam inglês, você ainda consegue se virar falando inglês. Alguma pessoa vai pelo menos um pouquinho falar. O tradutor lá, tinha um pastor lá que falava inglês, sabe? Um pastor lá, eu acho que ele era professor de inglês, e aí ele não falava nada de português. E ele falava inglês e Chichewa, que é a língua deles lá. Outras pessoas falam português no Malawi por ser próximo ali de Moçambique, fazer fronteira. Então tem o pessoal que fala português, mas... É um português muito, muito estranho, não? Apesar que vocês não ouviram o português de Moçambique. Não, sim, o pessoal que tava falando era português de Moçambique. É um português meio africano, entendeu? Eu não sei explicar. Eu não sei explicar como é que era. Era um português meio esquisitinho. É meio diferente. Mas dá pra entender. Dá pra entender tranquilo. Entendi. De boa. Entendi. Eles te entendem, é tranquilo. E como que foi? Eu gosto sempre de perguntar, principalmente quando, por exemplo, a primeira vez que faz uma missão, chegou no Malawi. Qual que era a expectativa e o que você encontrou lá? Porque às vezes a gente sonha com uma coisa meio diferente. Tá. Eu fui muito... Isso é muito importante pra quem quer fazer missão. Eu fui muito com a cabeça de missão. Vamos entender a palavra missão. Missão fala quase... Eu imagino... Tem um sermão de Spurgeon. Inclusive, acho que eu vou pregar ele sábado lá no Hype. Chama o Bom Soldado de Cristo. Então, quando eu falo sobre missão, eu penso muito nessa cabeça como soldado, sabe? Sim. Você tá indo ali pra cumprir uma missão pra Cristo, pra aquelas pessoas. E é isso, não é férias. Porque se você pensa em missão como férias, cara, vai dar ruim, entendeu? A gente vê muito isso em Atos, por exemplo. Na primeira viagem missionária ali, Paulo leva João Marcos. Na segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé, se eu não me engano, primo ali de João Marcos, eles se distanciam, se separam. Por quê? Porque Paulo não queria mais levar João Marcos, porque na viagem anterior, João Marcos havia fugido da missão. Muitos vão afirmar que é porque ele não estava preparado. Então ele tinha muito uma ideia errada de viagem missionária, sabe? Pensava muito como algo como férias, e não era isso. Sim. E quando ele chegou e teve esse choque ali na viagem, ele fugiu. Então, quando você tá indo pra uma missão, você tem que ter consciência. É uma missão. Cara, a comida não vai ser boa igual você quer. Você não vai dormir numa cama muito boa. O banho vai ser frio, sei lá. Vai ter muito mosquito, vai ter doença. Você tá imerso num lugar que é fácil de você se contaminar com alguma doença, algo do tipo, sabe? Todo mundo ali tá doente, pô. Ninguém ali toma vacina, sabe? Então é fácil de você se contaminar. Mas se você vai com a consciência de missão, você vai muito mais bem preparado. Eu acho que por ter o meu pai ali já... Não naquele momento, mas minha vida inteira, conversando comigo sobre missões e sobre o que é a missão, eu fui muito preparado pra missão em si, sabe? Então eu cheguei lá, tinha desafios, tipo... Cara, o hospital lá era... De verdade, eu não sei uma descrição pra fazer além de inferno. Parecia um inferno. Era terrível. Terrível. E eu acho que uma galera viu, porque, se eu não me engano... Acho que gravaram. Teve um vídeo sobre o hospital e, cara... Horrível. Mas acho que você olhando, estando ali naquele lugar e vendo aquela situação, aquelas crianças, talvez ouvindo o choro daquelas crianças. O cheiro.
Então, o cheiro do lugar. É uma realidade totalmente diferente, né? Tipo, você tá ali, Sim. deve ser muito É algo triste, mas é algo que te transforma muito, sabe? Eu lembro que meu pai, quando ele voltou do Paquistão, ele falou assim, nossa, agora eu tô muito mais crente do que eu era antes. E é um lugar que te transforma, que você entende realmente o que é evangelho na prática, sabe? Pregar ali, cara, eu acho que foi a melhor experiência que eu já tive de pregar na minha vida. Não vou fazer comparações, mas tipo... A Imagine, por exemplo, ela é uma igreja grande, tem muitas pessoas ali, e pregar lá para essas pessoas é um privilégio. Mas, cara, pregar ali, voltar, é quase como se você voltasse no tempo para os livros de Atos, sabe? E você viver Atos. Então, aquelas pessoas sentadas no chão, sedentas ali pela palavra, sabe? Você poder ajudar é algo muito gratificante. É até o jeito que elas recebem, né? Porque não é... É como seu pai falou. Às vezes, para nós, é até estranho pregar dessa forma, como provavelmente você teve que pregar, que é literalmente a simplicidade do evangelho. Sim. Você não pode nem ser muito complexo. É difícil, cara. O seu pai comentou. Difícil isso. Porque a gente pensa que pregar simples é, tipo, mais fácil do que pregar algo complexo. E não é. Porque é muito mais fácil você mandar um grego ali que a maioria das pessoas não vai entender, sabe? Do que você pegar ali o arroz com feijão do evangelho e ensinar para aquelas pessoas. Porque quando você vai evoluindo, e até numa faculdade, um seminário, é algo que as pessoas se perdem, você vai evoluindo ali na sua teologia, no seu modo de falar, você vai tendo termos mais difíceis, visões mais complexas. E algumas visões, cara, chega lá que são discussões que são inúteis, sabe? É inútil ali num lugar como esse você entender muito de calvinismo ou de arminianismo, por exemplo. Pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo. São discussões secundárias. Existe algo ali no evangelho mais central que é o que você vai usar em lugares como esse, sabe? Então você descer esse nível ali para você se tornar simples, sabe? Você está naquela simplicidade de falar simples. O que é o evangelho. A simplicidade do evangelho, sabe? E tem muita gente, cara, que quer se preparar e quer estudar teologia, mas não investe no básico. Né? Não investe ali na base do evangelho, no principal. Às vezes as pessoas querem pular para assuntos mega complexos que talvez elas nem mude muito a vida delas. Sim. Sendo que a base do evangelho é o que a gente precisa realmente investir. É engraçado, porque entender. Às vezes a gente pergunta, alguém chega para você e pergunta o que é calvinismo, o que é arminianismo, quais são as visões escatológicas, e a gente consegue responder com uma propriedade absurda. Só que daí chega alguém super simples e pergunta para você quem é Jesus. E a gente tem dificuldade muitas das vezes de responder isso. Sim. Ou o que é salvação, o que ele fez na cruz, o que realmente aconteceu. Que é a base do evangelho, a gente tem dificuldade de responder essas coisas que basicamente deveriam ser a nossa base, o que a gente deveria ter mais estudado. Certo? É aquilo, às vezes a gente tá muito... Isso é um orgulho muito pessoal nosso. Às vezes a gente tá mais preocupado em impressionar as pessoas, sabe? Exato. Com o modo de falar, com elogios. Cara, até no pastoreio isso é algo que é difícil para todos, sabe? Paulo, quando ele vai falar daquele espinho na carne, alguns falam que era questão... de alguma doença visual que Paulo tinha e que Deus não queria curá-lo naquele momento. Muito para poder segurá-lo do seu próprio orgulho, sabe? Então, cara, se Paulo, que é Paulo, tava ali próximo de cair num orgulho pelas coisas que ele fez, as revelações que ele teve, quem somos nós, sabe? Então, muitas vezes, o nosso orgulho fala mais alto de querer elogios, querer palmas, sabe? Das pessoas, de, nossa, você tem um grego muito bom, você sabe muito de linhas escatológicas, visões de soteriologia, mas que transformação isso causa, sabe? Nossa preocupação deve ser essa, tipo, tá transformando vidas? Vidas estão sendo mudadas, pessoas estão sendo curadas, porque senão, todo conhecimento que eu tenho é inútil, entende? Não tem propósito acaba nenhum. Que isso não foi utilizado lá. Entendeu? No Malawi, por exemplo. A gente vê que muita coisa na nossa vida é vaidade, sabe? Até a questão do conhecimento. A gente vê Salomão falando sobre isso e a gente percebe coisas que antes a gente não percebia. Que até o conhecimento, nossa busca de conhecimento, muitas vezes é por vaidade. Do que realmente por conhecer quem Cristo é. Entende? Eu vejo muito na Imagine uma igreja diferente por causa disso. Porque na Imagine a gente encontra pessoas que querem te mostrar quem Cristo é. Não só lendo algumas folhas, não só escrevendo algumas coisas, mas na prática. Mostrar quem Cristo é. Sabe? Isso me deixa apaixonado pela Imagine. Legal. Não, o que eu fiquei mais impressionado, inclusive a galera já deve ter visto, o podcast que foi com seu pai, sobre o Malawi, que ele falou que
por mais que ele pregou, por mais que você pregou, a pregação que mais impactou a galera foi a do Saulinho, que basicamente vive na realidade deles na questão do campo, enfim. E isso é interessante, porque a gente tinha o pastor Walter, que pra nós é tipo, uau, o cara vai pregar, vamos ouvir ele falando. Não, e você vê que, tipo assim, o Saulinho, por exemplo, questão de preparação. E é isso que eu falo, preparação, cara, muitas vezes não é o que Deus vai querer de você. E Deus não procura uma pessoa mais bem preparada. Não, ele procura um coração, sabe? Então, o Saulinho, eu lembro que o pessoal zoava ele muito por um vídeo que ele gravou, porque a oratória do Saulinho não era muito boa. Mas ali, cara, quando você tá naquele ambiente, o Espírito Santo te usa, sabe? Você flui, entende? Então, às vezes, você não tem um conhecimento bíblico que você deveria ter, a oratória que você deveria ter, mas Deus te escolhe te usar, sabe? Sim. E você é usado naquele momento. Nossa, que legal. Foi incrível, deve cara. ter sido muito bacana. Foi muito. Inclusive, um beijo, Saulinho. Beijão, Saulinho. Eu amo você. E a questão do Malawi, quando você... tirando a parte de pregação e toda aquela questão... E até numa parte que você falou, sobre missões. Porque a gente não pode levar missões como uma colônia de férias, algo que a gente vai fazer. Sim. E a gente vê que na juventude, acho que no Brasil inteiro, se tem... Acho que quando se fala de chamado, 90% da galera é missionário. Você acha que quando esses 90% de missionários realmente forem para uma missão e entenderem o que é uma missão, eles mudam de ideia? Será que não é esse orgulho que você falou? A galera tá levando missão muito como férias? E você, já que foi para uma missão, a missão é algo totalmente diferente. É algo, de certa forma, custoso. Você tem que ir para lá, não se busca nem reconhecimento nesse sentido. Falando para jovens agora, nesse sentido. Missões não é esse mundo que a gente tem pensado aqui. Agora, colocando você a cabeça do Samuel antes de ir pro Malawi e a cabeça do Samuel depois de ir pro Malawi. O que mudou em relação a missões? Cara, eu vejo que quando fala sobre ir para as nações e fazer discípulos nas nações e pregar nas nações, não é um chamado para um grupo único de pessoas. Quando a Bíblia nos apresenta a grande comissão, ela fala em geral. Fala para todos. Se a gente segue a Cristo, a gente deve ir, espalhar o nome dele onde a gente puder, sabe? Às vezes a gente se limita de pregar numa África, por exemplo, do que pregar numa praça aqui do lado, porque talvez falar que você pregou na África é mais bonito, sabe? Então é muito aquele orgulho, talvez, que você tenha pós-missão. Mas existe uma importância no pregar onde você puder, sabe? Em tempo, fora de tempo. Eu lembro de momentos que Cristo... Eu tava tendo um momento ali com Deus e ele me chamou para poder ir numa praça. Era aquela que tem um McDonald's lá da Rondon, sabe? Eu não vou saber explicar. A Rondon? Que tem a Rondon, tem um McDonald's na frente, ali vai ter um... enfim, tem um restaurante. É uma praça lá. É uma praça lá que é cheia de drogada à noite, cara. E eu lembro que eu não sabia. Acho que é Tubal, tá bom. Acho que é Tubal. E aí, eu fui lá, eu peguei um Uber, fui lá, e eu, com uma mochila, levei algumas bíblias, um tanto de comida. E aí tava uma mesa, assim, cheia de gente usando droga, acho que era crack, sei lá. E aí, o pessoal loucão. Eu sentei lá na mesa com eles à noite, de madrugada, assim, era tipo 1 da manhã. Aí eu fui lá, sentei na mesa com eles, tirei aqui, eles, tipo, me olhando assim, esquisito, tipo, por que você tá aqui, tá ligado? Eu tirei umas bíblias, dei pra todo mundo. Daí aqui, gente, trouxe comida pra vocês. Vamos aqui, eu quero conversar com vocês. Aí eu comecei a falar com eles, sabe? Eu lembro que minha mãe ficou meio brava comigo quando eu voltei pra casa. Ela falou, que tinha, tipo, 11 anos. Eu tinha, tipo, sei lá, eu tava com 16, 17 anos. E aí ela falou, nossa, você podia ter morrido, sabe? Mas é muito aquele amor, sabe? De quando você entende que a verdade que você conhece é o que salva. Fala isso pra ela, que tem você quer espalhar. Paquistão. É a mesma coisa. Entendeu? Exatamente. Mas na época ela não tinha ido ainda. Hoje eu posso usar. Mas, cara, quando você entende que essa verdade é o que te liberta, é o que salva, sabe? É o nome de Cristo, é essa palavra, você não consegue ficar mais em um lugar, sabe? E deixando pessoas ali morrerem, pessoas indo pro inferno, pessoas doentes, presas ali em muitas coisas, no pecado, sendo que você sabe o que pode libertar elas, entende? Então, eu acredito que antes de você querer ir para as nações, o seu chamado começa como você está hoje, sabe? Sim. Cara, a gente vive uma geração que espera muito palavras proféticas para começar a se mover, sabe? Não é assim que tem que ser. A palavra profética, ela deve vir para confirmar algo que você já está fazendo, algo que você já está se movendo, sabe? Foi muito como Deus falou comigo. Eu não sou uma pessoa que recebi muitas palavras proféticas na minha vida, mas todas que eu recebi
vieram confirmando a direção que eu já estava andando. Sim. Eu não esperei uma palavra profética para começar a me mover, não. A palavra veio para confirmar o que eu já estava fazendo, como eu estava me movendo, sabe? Então, cara, se você foi transformado, se você foi liberto, se você foi salvo, e você conhece a verdade, mas você prefere ficar em casa por talvez um medo, talvez uma vergonha de ir num lugar, numa praça, em qualquer lugar que você possa. Eu não tenho dinheiro para ir para a África. Cara, você não precisa ir para a África. Tem pessoas em Uberlândia que estão morrendo sem conhecer a palavra, sabe? Tem pessoas no Brasil que estão morrendo sem conhecer a palavra. Então é você ir e pregar. Você não pode terminar a sua vida... cara, eu falo muito isso. Você não pode terminar a sua vida com essa visão de que você podia ter gastado mais, sabe? Terminar cheio. Sim. Eu quero morrer vazio, cara. Eu quero entregar tudo que eu tenho pra Deus, tudo que eu tenho pras pessoas, isso é interessante, sabe? É o que seu pai fala, até um dos maiores questionamentos que isso é feito pra nós, né, da Imagine. Por que estamos abençoando outras nações, tipo, a África, em vez de estarmos abençoando aqui perto? E o pastor Walter realmente foi o que ele falou. Temos a oportunidade, Deus está nos mandando, Deus está nos colocando nesse lugar, nós vamos abençoar, nós vamos ser a resposta daquilo que Deus está, onde Deus está nos colocando. Sim. E amém. Só caso Deus não nos colocasse na África, nós iríamos ser resposta aqui. Afinal, nós entendemos o Evangelho e o nosso objetivo é responder aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Se Deus, até o momento, colocou nas suas mãos praças de Uberlândia, seja a resposta a praças de Uberlândia. Talvez Deus está trabalhando alguma coisa para você poder ir para uma África, sabe? Acho que até o teu pai falou, se você não é resposta aqui, você não vai ser a resposta lá. Exatamente. Seja a resposta perto, que então Deus te colocará para ser resposta lá. E tem uma galera que gosta de se mover por vocação ministerial, né? Então o cara, não, eu não tenho chamado de missionário, então eu não vou tocar. Não, vou ficar dentro da minha igreja, só ali... só cuidando da minha galera e tal. Sendo que o ID de Jesus, no Evangelho de Mateus, né, não é algo condicional a algumas pessoas, é a todo mundo. Sim. Né, são a todos os cristãos. Então, é muito perigoso também a gente olhar dessa forma, de que, não, eu não fui chamado, eu não fui vocacionado para ser um missionário, então não vou sair ali do meu grupo, não vou sair ali da minha galera, talvez do meu culto. Tipo, sendo que Jesus nos chamou para levar o evangelho, para fazer discípulos, né? Cara, se você foi salvo, você foi chamado para pregar, sabe? Para falar sobre o seu amor, cara. Quando você tá apaixonado por uma pessoa, você não consegue ficar sem falar daquela pessoa. Sim. Quando você tá apaixonado por Jesus, você não consegue ficar sem falar de Jesus. Entende? Então não é sobre... eu recebi de um profeta que eu vou para as nações, então eu vou. Eu não recebi, então eu não vou. Cara, se você foi salvo e sabe o que te liberta, por que você não vai querer que outras pessoas sejam livres, sabe? Sim. Então, às vezes, você não foi para uma África ainda, porque Deus tem algo para você ainda aqui, sabe? Tem algo que Deus quer preparar, tem algo que Deus quer moldar em você antes de te levar, sabe? A pessoa que tá na África, ela não é mais importante, ela não é melhor do que a pessoa que tá pregando aqui em Uberlândia, que tá pregando no Nordeste aqui do país, sabe? Cara, é a mesma coisa. Você tá salvando almas, entende? Ali você tá espalhando uma verdade que vai salvar pessoas. Então, independente se você tá num continente que as pessoas vangloriam muito, assim, sabe? De ir pregar o evangelho lá, ou se você tá numa Europa, se você tá aqui no Brasil, cara, é salvar almas. É isso que tem que nos mover. Esse amor, sabe? Pelas almas. Muito isso. Exatamente. Isso é muito forte, né, cara? Porque é o que a nossa juventude do Brasil tem se movido. Porque o Brasil, se formos falar em questão de evangelho, nós também temos perdido muitos jovens. Sim. E a gente tem olhado muito para fora. E eu, como jovem, por exemplo, por que eu não vou me mover aqui dentro? Não vou olhar para minha direita, para a pessoa que está do meu lado. É só eu falar, não, eu preciso juntar dinheiro, fazer tudo para que eu vá pregar na África. Aí lá eu prego. Aqui não, lá eu prego. Isso é meio complexo, até na questão da juventude. Então, você diria, tem a oportunidade, vá. Sim. Malau e qualquer nação, missão... Vai. É necessário. Mas, cara, eu acho que é aquilo lá que eu te falei. Não diminua o que Deus pode fazer com você onde você está, sabe? No local. Sim. Talvez a oportunidade ainda não surgiu, talvez porque você ainda não está pronto, sabe? Porque Deus quer moldar algo. Sim. Então, cara, esteja só... Abaixa a cabeça pra Deus, cara. Abaixa a cabeça pra Deus e faça. Tem uma frase, eu não sei se é do seu pai, eu não sei, mas ele fala bastante que se você não é bênção perto, você não vai ser bênção longe. Sim. Né? Então, não adianta a gente querer ser bênção lá do outro lado do mundo se a gente não tá atuando aqui na nossa igreja, se a gente não tá mudando a nossa comunidade.
Então, acho que a gente precisa trabalhar primeiro aqui onde a gente está, Sim. antes de querer olhar, né, para a África. Lógico, muito legal, muito Sim. da hora ter esse privilégio de servir em outro continente. Mas, cara, enquanto você está aqui, busque ser útil, busque fazer a diferença na sua comunidade, ali onde você está servindo, na sua cidade, no seu bairro. E se você for bênção perto, Deus vai te mandar, Deus vai te enviar. Ah, com certeza, Né? isso eu não tenho dúvida. Afinal, a gente quando se fala de missões, e pode ser missões urbanas, pode ser internacional, enfim, nós estamos buscando fazer a vontade dele. Sim. E se a vontade dele é que eu pregue na praça da minha cidade, amém. Amém. É tão honroso quanto eu ir para os confins da terra. Eu acho que começa aqui até os confins da terra. Sim. E não dos confins da terra para voltar para cá. Eu acho que começa aqui, começa perto. Exatamente. É isso. Legal. Bom, nosso tempinho tá acabando. Você tem algum último recado aí para todo mundo, né? Porque tem a igreja, tem a juventude, tem a comunidade internacional aí que também tá te assistindo. Cara, é só um privilégio poder fazer parte dessa casa, sabe? Poder servir. Eu aprendi com meu pai, a nossa família não se vê como melhores Sim. por estar pastoreando uma Imagine, por estar na frente disso. A gente se vê muito como um privilégio. Uhum. É tudo graça, sabe? O que nós vivemos na Imagine hoje não é pelo esforço, pelo meu esforço, pelo esforço do meu pai, ou pelo esforço da minha mãe. Passa por isso. Deus usou isso, mas o que moveu tudo foi ele, sabe? Sim, É sim. por ele. Então, cara, Deus, eu vejo que ele tá usando muito a Imagine. Até lá em Dallas eu vejo muito isso. Porque eu vejo muitas igrejas lá que se fecham muito pro local, sabe? Para aquelas 4 paredes. Sim. Então investe num som muito bom, numa cadeira muito boa, num telão lindo. Ainda mais nos Estados Unidos, pô, você sabe, tem umas estruturas Sim. absurdas lá. Mas eu vejo que algo que me impressiona é que a nossa igreja, mesmo 10 milhões, eu acho, de reforma que tá pagando para ir pro Novo Espaço, sabe? Tá preocupado em construir hospitais em outros lugares, escola em outros lugares. Só mostra o que nos move, sabe? O que está no nosso coração. Importa, né? O que realmente importa, Sim. sabe? A gente, óbvio, todo mundo gosta de uma estrutura, mas a estrutura não pode te mover. Inclusive foi o que impressionou a gente lá. Sim, entendeu? Não só isso, né? Por Porque a gente isso, tem a a história estrutura do Upper impressiona. Room também. A estrutura impressiona, sabe? Exatamente. Pastores vão chegarem na Imagine, vão olhar um telão grande, como vai ter no próximo espaço, sabe? Vão olhar as cadeiras, vão olhar a qualidade do som e vão ficar impressionados. Mas se aquilo lá não causar... Se o que tá saindo daquela casa não causar transformação, então de nada vale aquela estrutura, sabe? Então eu vejo que as pessoas que estão entrando agora na Imagine são pessoas que encontraram uma casa que realmente está se movendo conforme a palavra, Sim. sabe? É isso aí. Então, cara, só tá à disposição de você jovem que tá assistindo, você que tá aí na Imagine. Eu vou estar aqui até agosto. E eu quero sair mais com vocês, cara. Sair. Agora você quer sair. Eu quero, agora eu quero. Agora você quer. Agora você quer sair. Eu quero sair. Inclusive, a gente vai treinar hoje, Pedro? Nossa, eu queria, ó. Conta aí, por que você não vai? Por que ele não vai? Porque tá. você vai fugir, óbvio. Sim. Ele é meu parceiro de treino, mas ele fura demais. Fura Mentira, muito. Fura mentira. muito. Só essa semana tá corrida. Inclusive, cadê o teu livro? Pai, cadê o meu livro? Cadê pai? o teu livro? Cadê Porque o o Samuel meu tá escrevendo um livro top. Eu já recebi alguns spoilers. A igreja Mas toda cadê recebeu. o teu livro? Cara, o meu próximo livro eu tô pensando em não contar pro meu pai, sabe? Não falar. Se ele quiser contar, Porque ele vai ele contar. fala o livro todo já. A galera sabe o livro todo. Aí, enfim. O livro, ele já tá pronto desde janeiro. Tava na mão dele. Só que, cara, é tanta coisa acontecendo na igreja que foi passando pra frente. Mas, finalmente, a gente terminou a revisão. Mandamos pra editora. Uhum. Daqui umas 2 semanas já começa... Dá um spoiler aí, o título, sei lá, alguma coisa. Não posso, cara. Nada? Mas é Seu porque... pai Não, deu mas... spoiler de tudo, Não, mas você não pode dar então, mano, spoiler. deixa eu explicar do título. Deixa eu explicar. A ideia... Ó, quem tá aí não vai contar pra ninguém, tá? A ideia... O nome é Você Não Desperdice a Sua Vida. Então, falou. Não, mas calma. Tem livro... Eu acho que deve ter algum livro no Brasil que tem esse nome. Então, se ele tiver o nome, tipo... Como é que fala? Registrado? Registrado, você não pode usar o mesmo nome. Então, tipo assim, eu não falo o título do livro porque vai... Você Sai não outra sabe coisa, ainda. né, pô? Não sei. Entendi. Mas esse livro que eu tô escrevendo, Não Desperdice a Sua Vida, que seria o tema dele. Talvez. Não, o tema é esse, certeza. Não, O sim, título eu não título, sei. o nome. Mas eu tô escrevendo esse livro, terminei ele. As pessoas às vezes perguntam, tipo, por que alguém tão jovem tá querendo ensinar como não desperdiçar a sua vida? Cara, eu acho que nós que somos jovens,
nós é que temos que nos preocupar mais em não desperdiçar a nossa vida, porque nós temos uma vida pela frente, sabe? As pessoas que já estão no fim da sua vida, talvez já desperdiçaram tudo que deixou pra trás, sabe? E se aprender, não vai desperdiçar o resto. Entendeu? Então, a gente que é jovem, a nossa preocupação deve ser maior, porque a gente tá no começo, entende? Então, eu quero começar certo. Sim. Então, as pessoas que querem começar certo, cara, eu acho que o livro vai ser uma boa ajuda. Legal. O próximo que eu tô escrevendo é de ficção. Tipo, estilo Nárnia. Esse eu ouvi falar. Esse eu li um spoiler também. Tá bem da hora. Tá legal? Tá bem legal. Eu tô bem ansioso. Cara, eu tava ontem. Nossa, eu não dormi ontem, cara. Tipo, o negócio de livro é muito você ir ali... É igual uma maré, cara. Quando chega a inspiração, você tem que escrever. Vai chegar dias, cara, você vai ficar tipo 2, 3, 4, 5, talvez 2 semanas sem escrever nada, porque não vai vir uma inspiração. Mas quando você vem, cara, a inspiração vem, tranca no seu quarto, eu boto um fone de ouvido, eu gosto de pôr uma música pra ouvir, e vou lá e vou escrevendo. Ontem eu cheguei no capítulo 10 do livro, eu acho que tô na página 120 do livro, alguma coisa assim. Cara, a história tá ficando muito legal. Muito legal. É uma história de ficção. Eu tava escrevendo ela para minhas irmãs. Eu vou dar de presente para elas. E no personagem, o nome do livro eu não sei ainda, mas os 2 personagens principais do livro é um menino chamado Dante e uma garota chamada Tris. Isso daí vem de uma referência de um livro que é a Divina Comédia. Acho que você ouviu falar já. A Divina Comédia, ela foi escrita por um cara chamado Dante Alighieri, um italiano lá, acho que de 1200 e alguma coisa. E ele vai atrás, ele passa ali... isso, cara, claro, conforme a ideia que ele tinha teológica naquele momento. A gente tá falando de 1200, então pré-reforma protestante. Mas Dante, ele acreditava nessa ideia de purgatório, enfim. A gente sabe hoje que é errado, mas naquela época não era essa visão que eles tinham. Então Dante, ele passa ali pelo inferno, e ele vai ali mostrando os ciclos do inferno atrás da sua amada, uma paixão de quando ele era jovem, chamada Beatriz, que é o nome que eu quero dar pra minha filha. E aí depois ele passa, vai pro purgatório e vai pro paraíso e encontra ela lá. E aí foi a primeira literatura clássica que eu li. Cara, é uma literatura muito difícil, é poemas, sabe? Então é complicado de você entender. Mas eu me apaixonei pela literatura clássica, li com aquele livro. Então, tipo, eu gosto de dar umas referências em alguns livros, sabe? Então, Tris, por ser Beatriz, e é o nome que eu quero dar pra minha filha. Então, cara, imagina, tipo, quando eu tiver a minha filha, ela se chama Beatriz, e eu der um livro pra ela com o nome dela. Nossa, que incrível! Olha esse podcast aqui, ó. Entendeu? E eu falei. Eu mostrei. Não foi improviso aqui na hora. Não, eu sabia. E aí eu coloquei o personagem de Dante e Tris. E no livro eu desenvolvo, tipo, um romance. Uso elementos escatológicos ali de apocalipse, enfim, para poder dar uma ideia de ficção assim, no livro, sabe? Um dragão, por exemplo, algo do tipo. Mas o intuito é como Nárnia. Nárnia, eu vi comentários de muitos ateus que eles falaram, cara, eu queria jogar Nárnia fora quando eu descobri que era cristão. Porque, cara, é quase uma arma secreta ali. As pessoas vão e elas se impressionam tanto com a literatura, sabe? Entram tanto naquilo. E ali elas aprendem mais de quem Cristo é, ali com uma visão de Aslan. E sem, talvez com o preconceito que ela tenha, sabe? Talvez ela não queira ler uma Bíblia, porque ela tem um preconceito ali da Bíblia. Talvez ela não queira entrar dentro de uma igreja. Mas por ela ser uma pessoa apaixonada em ficção, ali pode ser uma porta de entrada para Cristo, sabe? Então eu tento usar dessa maneira. E a ficção é uma porta de entrada pra galera mais jovem, né? Com certeza. Pra criança. Com certeza. Acho que todo mundo aqui assistiu Nárnia, né? O filme de Nárnia. Cara, eu era apaixonado. A gente tinha em casa o DVD, mano. Nossa, eu assisti todas as vezes. A gente assistia demais. E, cara, é uma porta de entrada pra gente ter esse primeiro contato com o evangelho. Então, cara, acho muito legal você escrever ficção. Sim. Eu amo ficção também. E, nossa, eu tô doido pra ler esse livro inteiro. Nossa geração tem que ler mais, né, cara? A gente tem parado, livrarias têm falido, enfim. Nossa geração tem que ler mais. A gente tá perdendo coisas importantes. Esse era um assunto legal pra gente falar, né? Mas nosso tempo acabou. Cara, me chama de novo, Vou chamar, só que daí... não, dá pra fazer. Vamos fazer. Vai ter parte 2? Vai ter parte 2? Vai ter parte 2. Então tá. Então pronto. Samuquinha, um prazer tê-lo conosco. Obrigado por tudo. Para nós é uma honra ter você aqui. Inspiração também a sua história, a tua caminhada. E é isso aí, né, Pedrão? É isso aí. Última mensagem pra galera. Muito legal essa conversa, esse bate-papo. Foi um bate-papo, né? A gente falou de várias coisas e tal.
E, pô, espero mesmo poder ter uma parte 2 aqui com o Samu, poder voltar aqui pra gente Já vai ter, com certeza. falar sobre outros assuntos, que a gente tem muito assunto em comum, a gente gosta de muita coisa em comum. Então, tô Pô, ansioso. esses caras são meus melhores amigos, pô. É isso aí. A gente vive junto, conversando fofo. pra Nossa, que caramba. Ai, meu Que coração. Para com isso. Você vai acabar comigo no final. Mas, cara, mas é verdade. São pessoas que eu gosto de estar perto, eu gosto de conversar. É leve, sabe? Conversar com vocês. Bom demais, Samuquinho. bem Prazer ter você aqui, de verdade. Valeu, Vai gente. ter de novo, parte 2, 3. E vamos ver quando você... A gente pode gravar um lá também. Arranja um Olha. estúdio, arranja um Em estúdio Dallas? legal Em Dallas? que a gente grava um lá. Ai, cara, nossa, se vocês fossem gravar assim no meu quarto vai ficar brabo. Tá? Então pronto. Tem que arrumar, tem que arrumar. A gente vai É gravar isso. lá então. Teremos. Então, valeu. Então é isso. Galera, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Mais um Hypecast, tá acabando, mas como falamos, teremos os próximos aí. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dá curtida aí, compartilha com a galera. Temos vários episódios muito legais também, então procura aí no nosso canal os outros episódios que estão muito legal. Você não vai se arrepender de assisti-los. E é isso aí, ficamos por aqui mais uma vez e até o próximo Hypecast. Adiós! Tchau, tchau.